Uma boa noite. Eu quero começar hoje fazendo algo que é fora da rotina. Eu estava sentado ali, chegou uma irmã que é gaúcha e também um irmão. Me disseram que um jogador do Juventude lá da Serra Gaúcha, onde eu moro, de Caxias do Sul, estava com a família e uma criança. O filho levou um tiro. Não sei se foi tentativa de sequestro, não sei o que foi, assalto. Mas lá já é uma cidade bem grande, está crescendo muito e sempre a violência ocorre. Eu não me lembro, eles não sabem o nome do jogador, mas Deus sabe. E eu gostaria que a igreja intercedesse por essa criança. Quem sabe chegando lá eu consiga encontrar ele e falar assim: olha, a nossa igreja lá em Vitória orou por você, sua família e seu filhinho. Vamos fazer isso? É um irmão nosso, em Jesus Cristo é irmão nosso, talvez não na fé ainda. Vamos interceder por ele? Podemos nos colocar de joelhos? Pai do céu, uma vida é tão preciosa que Jesus Cristo teria morrido por uma só pessoa. E Pai do céu, nós que somos pais, sabemos quão valiosa é a vida de um filho. E eu imagino que aquele rapaz e aquela jovem senhora devem estar muito aflitos por temerem pela vida do filhinho. Pai do céu, o Senhor que é cheio de amor e de misericórdia, visite aquela criança. Quando Jesus esteve na terra, ele demonstrou misericórdia e bondade com os que sofriam. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, de ânimo, que pudesse fortalecer a fé do pecador no grande Pai que Tu és. Então, Pai, por favor, visite aquela família, enche-os de paz e que essa tragédia possa lhes ajudar a confiarem mais em Ti e terem um relacionamento pessoal contigo. Dê a ele a cura e o restabelecimento, segundo a Tua vontade. Haja, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos são nossos irmãos de outras comunidades religiosas? São nossos amigos que estão nos visitando e não trouxeram a Bíblia. É só levantar a mãozinha que alguém vai lhe dar uma Bíblia emprestada. Tá certo? Levante a mão quem precisa. Quem sabe fique de pé. Que eles podem estar na minha idade e já não estarem enxergando tão bem a mão levantada. Todos receberam? Pastor Gilmar e eu estivemos fazendo umas visitas hoje. Foi muito bom. Fomos muito bem recebidos na casa de gente muito querida. Que Deus abençoe seu povo e a hospitalidade que vocês estão nos dando. Agradeço por isso. Deus quer nos falar através de sua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Leremos do verso 41 até o 52. Todo aquele que está nos visitando, que são nossos irmãos e amigos de outras comunidades religiosas, sejam bem-vindos. O irmão que é presbítero, sua esposa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração dos irmãos aqui conosco, tá bom?
Lucas 2, de 41 a 52. Diz a palavra do Senhor ao seu povo nesta noite. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre eles, entre os seus companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu Jesus com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Hoje eu quero lhes pregar sobre uma família modelo. E sabe, eu estava pensando, que família poderia usar para servir de modelo para todas as demais famílias? Que família da Bíblia seria um exemplo para todos nós? E aí eu pensei na família de Adão. Seria a família de Adão e Eva uma família perfeita? Era. Porque eles saíram das mãos do Criador. E Deus, ao criar-lhes, disse: essas pessoas são a minha imagem e a minha semelhança. Perfeitos, saíram das mãos do Pai do céu. No entanto, vocês conhecem a história. Lúcifer enganou Eva e ela caiu em pecado e tiveram 2 filhos. E ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E colocou o nome dele Caim. E o primeiro varão que Eva conseguiu com o auxílio do Senhor se tornou um homicida, assassino. Podem vocês imaginar a dor daquela família quando num dia só sepultaram seu amado filho Abel e viram fugir para sempre o rebelde filho Caim? Perderam num dia só 2 filhos. Essa não é uma família exemplo para nós. Infelizmente, foi através dessa família que o pecado entrou no nosso planeta. Porém, eu pensei numa outra família, a família de Noé, uma boa família. Olha, queridos, a família de Noé era tão especial que ele entrou com os 3 filhos na arca, as 3 noras e a esposa. 8 pessoas. E a Bíblia fala que foram os únicos que entraram. E Matusalém não entrou porque morreu naquele ano. Se vocês tiverem curiosidade, é só fazer os cálculos lá em Gênesis 5. Sabe, queridos, toda aquela geração se perdeu, mas a família de Noé, que exemplo de família, todos estavam ali, todos salvos. Mas
quando eles saíram da arca, Noé plantou uma vinha, fez vinho, e desculpe a expressão, tomou um porre, e ficou falando gracejos, e tirou a roupa. Quem sabe começou a dançar, perdeu todo o sentido, toda a razão. E o seu filho Cão o desprezou no coração. E Noé o amaldiçoou, e amaldiçoou o seu filho também. E naquele dia, por causa da bebida e do álcool, aquela família deixou de ser um modelo de família para todos nós. Afinal de contas, numa família onde o álcool está presente, o que sobra é sofrimento, tristeza e traumas emocionais difíceis de superar. Noé deixou a desejar nesse aspecto, e agora não era mais uma família ideal, modelo. Daí eu pensei na família de Abraão. Abraão sim, Abraão era o pai da fé. Abraão ótimo, hein? Pai da fé. Mas um dia Deus falou para ele: Abraão, ande em minha presença, você vai ser pai de uma grande nação. E aí ele chegou pelos 80 anos e Eva, a sua esposa Sara, uns 70. E Sara um dia disse assim: Abraão, você com certeza pode ser pai de uma grande nação, mas certamente eu não serei a mãe. Sabe por quê, meu maridinho? Porque eu sempre fui estéril. E agora já entrei na menopausa, já passei pela menopausa. Como é que uma mulher que não é mais fértil e que antes era estéril, não menstrua mais? Meus óvulos acabaram. Não posso ser mãe. Como é que Deus fala que nós vamos ser pai de uma grande nação? Você pode ser o pai, mas com certeza eu não vou ser a mãe. E ela teve uma ideia. Com 80 anos, aproximadamente, ela disse, com 70 anos, pegue minha serva. A minha serva. Porque ela é minha escrava, o filho dela será meu filho. E através dela nós vamos ser pais de uma grande nação, abençoada por Deus. Sabe de uma coisa? Faltou fé no pai da fé. Está vendo, queridos, como às vezes nós, pecadores, podemos cair, fraquejar em alguns momentos na vida? Louvado seja o nome de Deus, que Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Faltou fé no pai da fé, e agora ele foi conviver com a escrava, e nasceu Ismael. E um dia o Senhor visitou Abraão. Sara estava dentro da tenda, e Deus falou: você, Abraão, vai ser pai de uma nação numerosa. E ele falou: ande Ismael na tua presença, Senhor. E Deus falou: não estou falando de Ismael, estou falando de Isaac, que vai ser o filho que você vai ter com Sara. Aí Sara caiu na gargalhada, porque aí ela devia ter uns 90 anos, e ela dentro da tenda começou a rir, falou: está brincando, se com 70 não dava, imagina com 90, como pode? E Deus falou: Sara, por que você está rindo? E Sara falou: não, Senhor, não estou rindo não. Está rindo sim, mas daqui a um ano eu voltarei e você terá uma criança em seus braços. Isso me ensina uma coisa: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Um ano depois ela estava com uma criancinha no colo. Mas será que essa família foi uma família modelo? Ah, não, porque Agar entrou no meio. E um dia, sabe, né, queridos? A maior bênção na vida é ter uma só esposa, sabia? Duas dá muita confusão.
Eu não sei por prática não, mas com certeza dá. E aí aquela confusãozinha, e um dia Sara falou, eu não quero essa escrava comigo, porque o filho dela é assim. Aí começou a encontrar defeitos, é ela que deu a ideia. E depois uma confusão terrível. E Abraão deve ter falado para ela, pois saiba que eu não vou mandar meu filho embora, porque a ideia foi sua. Mas à noite Deus apareceu para Abraão e falou, obedeça a sua mulher. A gente sempre acaba obedecendo as mulheres, viu, maridos? Elas sempre dão um jeitinho e a gente acaba fazendo. Mas Deus viu que Sara tinha razão e falou, vá, mande Ismael para outro lugar. Imagina a dor no coração daquele pai. Pegou a escrava e o filho que ele aprendeu a amar e mandou embora. Com certeza essa não é uma família modelo. O adultério, a traição, é uma coisa que fere, que machuca. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis à mulher da nossa juventude, ao marido que Deus lhe confiou. Envelhecermos um ao lado do outro, como sempre foi e sempre será o plano de Deus. E se você acha que ela não está tão bonita mais, olhe para sua barriguinha. Às vezes o homem olha para a mulher e fala, você engordou, e o cara está maior gordinho também. Está ficando meio careca. Aqui já está até entrando um pouco. Esse dia eu fiquei tão triste. Estava toda alegre, penteando o cabelo. Minha esposa olhou, olha que elogio. Ela olhou e falou, parece que não está nascendo mais cabelo aqui, não é? Eu fiquei arrasado. Eu falei, que é isso, menina? Todo esse cabelo aqui? Queridos, olha, se alegre com a mulher da sua juventude. Essa é a lição que eu aprendi aqui. Mas que família então seria uma família modelo? Eu acho que é a família de José, Maria e Jesus. Essa é uma família que podemos aprender muito dela. E quero então tirar desse texto que lemos algumas lições práticas que podemos aplicar em nossas famílias, e será uma família bem-aventurada, com certeza. Queridos, José não devia ser um rapazinho bonitinho como os filmes mostram. José tinha vários filhos quando se casou com Maria. Logo, certamente ele era um viúvo. Porque a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos e irmãs, e eram mais velhos que Jesus, porque estavam sempre rejeitando Jesus e tentando fazer com que Jesus fizesse a vontade deles. José com certeza devia ser um senhor já, mas maduro. Isso explica porque no ministério de Jesus não aparece José, só aparece Maria. José morreu antes de Jesus ser batizado e de começar seu ministério. E Jesus teve que cuidar da sua mamãe. Por isso que lá na cruz ele falou para João, João, filho, eis aí sua mãe. E falou para Maria, mulher, eis aí seu filho. Ele não estava querendo nos ensinar que Maria é mãe de toda a humanidade. Maria só é mãe de Jesus. Ela não é minha mãe nem sua mãe, ela é mãe de Jesus Cristo. Mas ele estava dizendo para João, João, cuide de minha mãe, porque agora ela vai ficar praticamente órfã, porque ela não tem mais marido e vai perder o único filho dela, porque meus irmãos não são filhos dela. E ele passou essa responsabilidade então para João. Dentro desse contexto, querido, a primeira coisa que quero passar para vocês, como exemplo de família para todos nós, é que essa era uma família espiritual.
A Bíblia fala que anualmente eles iam a Jerusalém. Eles moravam em Nazaré, na Galileia, e iam a Jerusalém, que ficava na Judéia. Entre eles havia todo o território de Samaria. Significa que era longe. E que eles tinham que fazer uma viagem de vários dias até a Galileia, até a Judéia. Possivelmente, Maria montada num jumentinho e José puxando, e Jesus ao lado. Quando tinha 12 anos, ele foi a primeira vez. Já pensaram, queridos? Como é fácil vir à igreja hoje, né? Só entrarmos no carro, ligar o ar-condicionado, que beleza. Maria montada num jeguinho, quem sabe enfrentando aquelas estradas difíceis, cheias de rochas pelo caminho, perigo na estrada com salteadores, mas eles iam adorar, porque era importante para a família permanecer unida na adoração ao Criador. Eu quero perguntar uma coisa para você, querido. Sua família é espiritual? Você, papai, é o sacerdote da sua família. Tem ensinado seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Temos uma responsabilidade como pais. Ensinar nossos filhos a seguirem o caminho de Deus. Eu me lembro, queridos, que quando cheguei aqui em Itabuna, aqui na Bahia, para pastorear, vim do Rio de Janeiro. Ao chegar a Itabuna, fui pastorear a igreja central de Itabuna e tinha 4 igrejinhas na região de Ilhéus, onde havia plantação de cacau. Uma região de muita carência, pelo menos para os empregados. E sabe, as pessoas eram bem pobrezinhas, praticamente ninguém lá ganhava um salário mínimo dos empregados. E eu tinha que cuidar de 4 igrejinhas lá no meio da roça de cacau. E eu me lembro a primeira vez que fui. Entrei no carro e lá fomos nós. Andamos só uns 5 quilômetros no asfalto e aí entramos na estrada de chão. Tinha mais buraco do que estrada. Subi e desci morro, passei dentro de fazendas de cacau e finalmente passei dentro de um riacho. E quando passei pelo riacho, que olhei para frente, eu falei, pai do céu, será que meu carro consegue subir esse morro? Mas era um morro. Mas pensem só num morro alto. Era quase assim. A estrada ruim, não dava para pegar muita velocidade. E eu olhando tudo aquilo, eu fiquei pensando, como os gaúchos falam, se eu ficar 4 anos aqui, eu vou acabar com o meu carro. Cheguei para o culto de adoração naquele sábado de manhã. Quando chegou aí pelas 8h30, os irmãos começaram a chegar. E eu vi que um chegou montado numa mula, amarrou a mula na cerca. E chegaram as outras pessoas descendo o morro com filhos. E comecei a interagir com eles, a perguntar, querendo conhecer meu novo rebanho, minhas ovelhas. E eu me lembro que perguntei, vocês moram onde? E um falou, a gente mora aí a uns 6 quilômetros. E eu falei, como vocês vieram? Viemos andando, pastor. Acordamos 5 da manhã, tomamos café, saímos 5h30. Gente, eu fui começando a ficar vermelho de vergonha. Eu estava preocupado com o meu carro. E tinha gente que saiu 5 e pouca da manhã e andou quilômetros e mais quilômetros a pé para adorar o nome daquele que é todo poderoso. Fiquei tão envergonhado que falei, não importa que eu quebre meu carro todo, mas eu sempre vou estar dando atenção a esses irmãos queridos que possuem tanta fé. Querido irmão, a sua família espiritual, adoram vocês ao Senhor,
tem seus cultos onde os princípios são estabelecidos e as orientações são dadas. Sabe, queridos, é a família que deve passar valores. É a família que deve orientar os filhos. Mas infelizmente hoje a mídia está educando nossos filhos. A geração Xuxa hoje são os nossos jovens maduros. E a geração Xuxa é uma geração que olha para o céu e vê apenas o cara lá de cima. Não é o nosso Pai, não é o nosso Deus amoroso, não é aquele que nos criou e que cuida de nós, é o cara lá de cima. O cara lá de cima é alguém distante, que não se interessa por mim e eu também não me interesso por ele. O cara quer dizer isso, significa que não há intimidade, que não há amor, que não há relacionamento próximo. É o cara, e não é um cara qualquer, é o cara que está lá em cima. Portanto, não se importa comigo e eu também não me importo com ele. Por isso a geração atual não se preocupa em ter uma vida espiritual. É uma geração fria que está distante do Senhor. Queridos, nós precisamos passar valores espirituais para nossos filhos. Ainda precisamos sentar juntos e dialogar, dizendo para eles quem é Deus, quem são os heróis de Deus. Os nossos heróis, querido, devem ser aqueles que são santos, que são puros. Eu me lembro de um dia que meu irmão chegou em casa e a esposa dele estava muito eufórica, porque nós morávamos em Salvador, e eles estavam andando pelo Pelourinho, e se depararam com Caetano Veloso. E a minha cunhada ficou maravilhada, e Caetano Veloso e tal, e foi lá. Ele é muito educado, muito distinto, e então, podemos tirar uma foto contigo? E sacaram uma foto, e ela estava toda alegre, mostrando Caetano Veloso. E eu não quis criticá-la, eu acho que a gente não tem esse direito. Mas quando ela me mostrou, eu falei, que legal e tal. Mas eu pensei, não me orgulharia de tirar uma foto com ele. Ele não é o meu herói. Ele não é meu herói. Ele é inteligente? É. Pode fazer músicas que o povo gosta? Eu não sei, porque eu não ouço, nem sei se gosto então. Mas meus heróis são aqueles que temem ao Senhor. E quando eu fui à última conferência geral, que eu vi o pastor Mark Finley, e eu olhei para aquele homem bem alto lá sentado, e eu olhei para ele e falei, esse é meu herói. Porque ele tem uma experiência de vida com o céu. E eu fiquei olhando para aquele homem pensando, quantas milhares de pessoas esse homem já levou até Jesus? Quem são seus heróis, queridos? Que heróis você está transmitindo para seus filhos? Que valores eles estão recebendo? Quem são aqueles que realmente nos influenciam? A família de Jesus era uma família espiritual. Eles tinham prazer de estar na igreja. E eu fico olhando aqui, eu estou feliz, porque estou vendo que hoje, terça-feira, temos um bom número de pessoas. E eu sei que muitos gostariam de estar aqui, não estão porque estão trabalhando, estudando, ou têm seus compromissos. Mas, queridos, estar na presença do Senhor deve ser a nossa alegria. Se alegrar com as coisas do céu, se alegrar em louvar o nome daquele que é bendito para sempre. A Ele toda honra, glória e louvor. Que tenhamos alegria, queridos, de vir à presença de Deus e de sermos uma família espiritual. E que nossos filhos recebam esses valores.
Eu peço a Deus por todos os filhos de vocês. Se por acaso você tem um filho que está meio distante, não saia daqui hoje falando, eu acho que eu errei. A gente às vezes faz o nosso melhor. Mas sabe, pode acontecer. Eu sou curioso e eu estava lendo os livros dos reis e percebi que grandes reis tiveram péssimos filhos. Sabe qual rei, um dos reis que eu muito admiro? Ezequias. E sabe quem ele teve como filho? O pior de todos. Qual foi o pior rei de Israel? Manassés. Sabiam vocês que Manassés não deveria ter nascido? Manassés não estava nos planos de Deus. Porque Deus queria que Ezequias morresse. E falou, Ezequias, prepare as coisas, junte sua família, aconselhe os seus, se prepare, porque você vai morrer. E ele foi para um canto do quarto e chorou amargamente, falou, Senhor, por favor, tenho andado em teus caminhos, tenho sido fiel a ti, como o Senhor sendo meu único Deus. Eu quero viver mais. E ele chorou diante do Senhor, e Deus atendeu sua prece. Falou, está bom, vou lhe dar mais 15 anos de vida. Manassés nasceu nesse período. E foi o pior de todos os reis de Israel. Até sacrifício humano ele praticou. E pior de tudo, foi o que mais reinou. Se eu não me engano, reinou 52 anos. No final se arrependeu. Então, papai e mamãe, se tem um filho fora, não fique com o coração pesaroso falando, pelo que o pastor falou, então eu não fui a pessoa que deveria ter sido, não fui o pai, não fui a mãe. Não, queridos, entregue tudo ao Senhor. No final da vida, Manassés se arrependeu. Salvos no reino dos céus. 55 anos, obrigado. Queridos, essa era uma família espiritual. Peço a Deus que todas as famílias aqui presentes sejam famílias espirituais. Que Deus lhes ajude para isso. Uma família onde a palavra de Deus seja estudada, onde hinos de louvores a Deus sejam entoados, onde histórias lindas sejam contadas e onde nossos filhos cresçam numa atmosfera de comunhão com o céu. Agora, a segunda coisa que aprendi aqui e que quero passar para vocês é que essa era uma família que dava liberdade, mas estabelecia limites. Por que eu descobri isso? Vejam, a Bíblia fala que quando terminou a festa, José e Maria saíram de volta para casa em viagem. E eles pensaram que Jesus estivesse com quem? Com os parentes e amigos de viagem. Logo significa dizer que eles davam liberdade para Jesus, certo? Mas quando chegou a noite, eles queriam saber onde estava Jesus e queriam que Jesus estivesse sob a guarda e proteção dos seus pais terrestres. Queridos, isso me ensina que todos os casais, todos os pais, deveriam dar liberdade para seus filhos, mas estabelecer limites. Como podemos compreender o que é isso? Suponhamos assim, eu estava hoje olhando ali para Giovana, tão querida, né? Ela é tão doce. Ela só tem 4 aninhos. Aí ela vai crescer e fazer 15 aninhos. Vai ficar linda. Claro, igual a... Mas vai ficar linda. Aí, um dia, ela vai arrumar um namoradinho para desespero do pastor Gilmar. Porque sabe, quando a filha arruma um namorado, é uma facada, que é como se a gente fosse traído. E aí, queridos, ela estará em casa um dia com o namorado,
E aí o Gilmar vai falar para Márcia: Márcia, nós precisamos comprar algumas coisas para o almoço. Vamos ali ao mercado. E aí vai falar com o Giancarlo. Giancarlo, eu também quero. E aí a Giovana fala: pai, mas eu não quero ir não, quero ficar aqui com o meu namorado. A Giovana sozinha em casa com o namorado. Se Gilmar deixar é porque ele quer ser avô. É ou não é? Queridos, nós temos que dar liberdade, mas estabelecer o quê? Limites. Aí o Gilmar deve fazer o quê? Giovana do papai, assim, né? Sem dobrar o joelho. Giovana, querida, jamais eu te deixarei sozinha dentro de casa com esse garoto, seu namorado, porque papai ama tanto você, e papai quer que você vá diante do altar, e papai quer dar a bênção sobre você no dia do seu casamento, e papai ainda não está preparado para ser avô. Portanto, ou vamos todos, ou não vai ninguém. Vamos fazer jejum hoje aqui em casa. Queridos, eu estou falando assim brincando, mas é uma mensagem séria. Será que nossos filhos erram quando seus papais deixam eles em casa, cheio de hormônios sexuais viajando pelo sangue, pelo corpo, por tudo? Deus colocou em nós o desejo da sexualidade, é algo normal nossos filhos querer sexo, porque foi Deus que colocou isso, não é contra a natureza. Agora tem um momento certo. Esses dias atrás eu falei para meus filhos assim: eu tenho muita vontade de ser avô. Aí brincando com eles falei: só na hora certa, viu? Queridos, cuide dos seus. E não é só, eu tenho falado para meus filhos, eu não estou preocupado, eu não tenho filha, mas eu tenho filhos. E assim como eu desejaria que minha filha se casasse virgem, eu desejo muito que meus filhos se casem castos. Porque Deus me deu essa bênção de me casar casto. E Deus tem me dado a bênção de estar sendo fiel durante 23 anos para minha amada esposa. E eu espero que ela seja a única mulher da minha vida, porque o meu sonho é ser um homem de uma mulher só. Esse é o ideal de Deus para os seus filhos. Eu não sou modelo para vocês, mas eu gostaria, queridos, que preservassem e cuidassem da herança do Senhor que Deus lhes deu. Quando Jesus voltar, Ele vai perguntar: onde estão os filhos que lhe dei? E o que nós vamos dizer? Quero lhes dar uns conselhos, queridos, práticos. Não deixem os filhinhos dormir na casa de amiguinhos. E hoje vou perder uma porção de amiguinhos. Outro dia fiz esse sermão numa igreja, um garoto falou: mas hoje eu ia dormir fora e o pastor falou isso, meu pai não deixou mais. Queridos, deixa eu lhes falar uma coisa. Muitas pessoas têm trilhado o caminho da homossexualidade e começaram dormindo na mesma cama, no mesmo quarto, com priminhos, com amiguinhos ou com qualquer outras pessoas. Jesus tinha liberdade para ficar de dia com seus amiguinhos, mas quando chegou a noite, seus pais queriam saber onde ele estava. As crianças são curiosas e eles podem começar a se tocar e despertar sentimentos e interesses que o Senhor não recomenda e não permite. Entende?
Os filhos são tesouros de Deus para seus pais. Cuide deles. São as coisas mais preciosas que temos nesta vida. Imagina como será o céu se meu filho Tiago não estiver lá, se meu filho Lucas não estiver lá. O céu não vai ser a mesma coisa. Nossos filhos são os maiores tesouros que o Senhor nos confiou. E eu desejo muito, queridos, que você também, naquele grande dia, quando chegar na presença do Senhor, possa dizer: eis aqui os filhos que o Senhor me confiou, que o Senhor me deu. Queridos, estabeleça limite. Eu me lembro, a segunda namorada que eu tive, a primeira foi uma capixaba, mas não vou contar não, porque senão ela vive por aqui, não é? Eu não quero que ela saiba que eu andei contando histórias. Mas, a segunda namorada, eu tinha 19 anos, estava servindo o exército. E ela, vocês também conhecem e eu não vou dizer quem é. Porque hoje ela é esposa de um pastor, mas não adianta perguntar que eu não digo. E aí, era Natal. Eu e a família, nós éramos muito ligados em família, tanto minha família quanto a dela. E às vezes no Natal ficávamos juntos. E ela tinha 13 aninhos. E eu estava muito interessado nela e ela em mim. Eu acho que eu mais estava interessado nela do que ela em mim. Mas chegou o dia que íamos comemorar o Natal junto e eu tomei coragem e a pedi em namoro. E eu falei para o pai dela: meu irmão, eu gosto muito de sua filha, e eu acho que ela está interessada por mim também, em mim, e eu queria pedir que o senhor desse permissão para a gente namorar. Ele ficou meio assim, não é? E ele olhou para mim e falou: Nilton, eu te conheço desde pequenininho, de colo. E ela é filha única. E acertei em família que ela só namoraria com 15 anos e ela só tem 13. Você está 2 anos adiantado. Mas ele falou assim: eu conheço você e sua família. E como vocês são pessoas de bem, eu vou permitir o namoro. Só que tem uma coisa: só vai se encontrar com ela em minha casa uma vez por semana, sábado à noite. E só se encontra com ela na igreja. E quando nós sairmos juntos em família, você poderá nos acompanhar. Mas nunca estará sozinho com ela. Eu queria lá saber de ficar sozinho com ela. Eu falei: topo, fechado. E a gente namorou um tempo. Logo depois ela desmanchou comigo. E eu não fiquei devendo nada a ela. E nem ela ficou devendo nada a mim. Ela se casou com um grande homem, um grande ministro de Deus. E eu me casei com uma grande mulher que o Senhor me concedeu. Namorados, namoradas, não fiquem. Sabe, porque esse negócio de ficar, tá ficando grávida. Tá ficando uma porção de coisa. Não fique, não. Olha, namore dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Conheça a menina, conheça o rapaz, conheça a índole. Não vá ficando assim por ficar. Isso é coisa do mundo. Nos padrões de Deus é diferente. Busque conselhos com seus pais. Eles sabem o que é melhor. Eles conhecem melhor porque já passaram por onde vocês estão passando. Essa era uma família que dava liberdade, mas estabelecia o quê? Limite. Dê limite para seus filhos, queridos. Dê limite. Filho que faz tudo o que quer, trará muita dor e sofrimento para os seus.
Ainda hoje meu filho com 21 anos e com 20 anos me liga para perguntar algumas coisas. E tem algumas coisas que eles têm que pedir autorização. E não é porque eu sou autoritário, não. Eles é que acham, mas para fazer isso eu acho que eu vou perguntar ao meu pai. Queridos, estabeleçam limites. Filho e filha que faz tudo o que quer, trará sofrimento para os pais, para a família e para o céu. Bom, último aspecto que eu quero abordar hoje. Poderíamos tirar muito mais lições. É quando Jesus é encontrado por Maria e José. Percebem que é Maria que fala, não é José. Sabem por quê? Geralmente o homem é mais brabo. E eu imagino que na viagem de volta, José deve ter falado, quando eu pegar aquele menino, ele vai ver. E Maria falou, não. Irado, você não brigue com ele, não fale nada. Não bata nele, porque quando a gente está irado, pode cometer excessos. Eu imagino. Maria deve ter falado, deixe que eu converso com ele. Irmãos, que sabedoria de Maria. Sabe o que ela falou? Quando ela encontrou Jesus, ela disse, filho, por que fizeste isto conosco? Eu e seu pai, aflitos, estávamos à sua procura. O que nós podemos aprender aqui? Que essa família punia atitudes erradas, mas mantinha a integridade moral e pessoal e o valor que o indivíduo possuía. Ela não chegou lá dizendo, seu desobediente, seu levado, eu não sei mais o que fazer contigo. Ela não diminuiu Jesus, ela não humilhou Jesus. Ela só falou, filho, por que essa atitude? Veja que ela criticou a atitude, não o ser humano. Sabe, queridos, às vezes nós somos muito duros com nossos filhos. E deixa eu lhes falar uma coisa. Cuidado com as palavras. Há muito poder nas palavras. Esses dias em Nova Pádua, eu fiquei apavorado. Estávamos falando sobre um assunto familiar, num grupo de estudo, e uma senhora levantou a mão e falou, eu discordo do senhor. Eu sempre odiei meu pai. Não acho que pai é tão importante assim. Sabe, a única coisa que eu lamento a respeito do meu pai é que ele tenha demorado muito para morrer. Aquela peste tinha que ter morrido muito rápido. E demorou muito. Gente, eu amo tanto meu pai, mesmo depois de ter morrido há tantos anos. Eu fiquei olhando para a mulher sem acreditar. E ela falou isso na frente de todo mundo. Depois eu fui visitá-la. Uma visita particular em casa. E ela disse assim, pastor, sabe por que eu odeio meu pai? Eu não posso ser hipócrita, não adianta dizer que eu amo, que eu odeio. Mesmo ele morto, eu ainda o odeio. E eu falei, mas por quê? Pai é alguém tão especial na nossa vida. E ela disse, pastor, aquele homem bebia, batia na nossa mãe, batia em nós. Tínhamos um medo terrível dele. Ele nos colocava, ele sempre nos humilhava. E ele dizia para nós, vocês são umas pestes. Não prestam para nada. Não vão ser ninguém. E ela disse, pastor, ele acabou com a minha autoestima. E quando estava prestes a me casar, ele falou, esse casamento não dura 2 meses, ninguém te suporta, nenhum homem vai viver para sempre contigo, você é um traste de pessoa.
E ela disse: pastor, é por isso que eu odeio aquele homem. Porque ele me odiou todos os dias da vida dele. E eu falei para ela: querida, deixa eu te falar uma coisa. Você só será feliz no dia que perdoar o seu pai. E Deus quer que você perdoe o seu pai. E ela falou: pastor, eu não sei se um dia eu vou conseguir perdoá-lo. E nós passamos uma tarefa de casa para ela. Falamos assim: você vai pegar uma folha de papel ofício, uma caneta, e você vai anotar 20 qualidades que você se lembra no seu pai. Aí ela deu um sorriso bem sarcástico e disse assim: não vou escrever nenhum. Aí eu falei para ela: não seja tão dura. Procure. Você deve achar alguma coisa. Queridos, um mês depois ela chegou na reunião toda alegre. Ela não é nossa irmã ainda. Lá no local não tem ninguém da igreja. E ela chegou toda alegre, e meu amigo que trabalha comigo lá me ajudando, ele falou assim: Joselita, você está toda alegre, olha, você não era assim. Ela disse assim: eu descobri que ficar com ódio não resolve a vida. E eu olhei para aquela senhora e pensei: Deus está transformando o seu coração. Queridos, deixa eu lhes falar uma coisa de novo. Há muito poder nas palavras, cuidado. Tem mocinhas tão lindas, mas que se acham tão feias. Sabe por quê? Porque seus pais não sabiam elogiar. Porque seus pais falavam: você é uma feiosa, desobediente. E elas crescem com uma baixíssima autoestima. E se olham apenas como: eu sou uma burra, inconsequente, que não sei fazer nada certo. Sabe, gente, eu me lembro de um programinha de televisão que o sujeito disse assim: olha, eu acho que eu sou burro mesmo. Porque se eu não for burro por nascimento, eu sou por maioria de votos. Porque todo mundo me chama de burro. Entendem? Há poder nas palavras. Fale para os seus filhos assim: meu filho, você é uma bênção de Deus para nós. Você é tão lindo, você é tão inteligente. Pai ama tanto você. Quero tanto que você seja feliz, você é tão especial. E a gente cresce pensando: que maravilhoso, eu tenho valor. Queridos, quando as pessoas acham que não tem nenhum valor, porque a sua autoestima foi massacrada, destruída, acabada por uma infância e prejudicou toda a existência. Quem sabe eu esteja hoje falando para alguém que acha que não tem valor nenhum. Você tem muito valor, não deixe que Satanás minta, te engane. Você tem valor. Talvez seus pais nunca falaram a respeito do valor que você tem, mas a cruz do Calvário fala sobre o valor que você tem. Porque o Deus do céu quis morrer no seu lugar para lhe comprar com o mais precioso de todos os preços que já foi pago, o sangue imaculado de Jesus Cristo. Você tem valor, querido. Se aceite, se ame. Foi Satanás que inventou essa história de que você não é inteligente, que você não é bonito, que você não é interessante. E tem pessoas que vivem escondidas no anonimato da vida, porque não tem coragem de se expor, porque alguém massacrou a sua própria identidade, prejudicando toda a sua personalidade. Mas Deus está dizendo hoje que você tem valor. Puna as atitudes erradas, nunca o indivíduo.
critique o mau comportamento, mas não massacre o ser humano por trás do rostinho lindo que é o seu filho. Fale palavras que edifiquem. Mesmo quando seu filhinho bagunçar, e com isso eu termino na igreja, e fizer uma arruaça, não deixar o pastor Gilmar pregar, e você tiver que se levantar com ele, e gente, é ruim, porque quando a gente se levanta com o filhinho que está fazendo barulho, todo mundo olha. Vou dar uma dica para vocês: não deixa a mamãe sofrer assim, não olhe, continue olhando para o pastor, porque a mamãe fica arrasada pensando, puxa, além de meu filho atrapalhar o culto, todo mundo ainda está olhando com ar de censura para mim. Mas sabe, chega em casa, se eu fizesse isso quando menino, eu chegava em casa e levava uma boa de uma sova. Mas o bom é chegar e falar para o filho assim: filho, hoje o seu comportamento não foi bom. Você é tão querido, você é tão especial, Deus ama tanto você, todos na igreja amam você. Eu tenho tanto orgulho de ser sua mamãe, mas hoje o seu comportamento não foi bom. E eu vou ter que lhe disciplinar se o seu comportamento continuar assim. Entende? Você criticou a atitude, mas manteve a integridade do ser humano, que é muito valioso. Eu quero terminar hoje orando por todas as famílias e pedindo a Deus que nos dê sabedoria para orientar nossa família nos caminhos do Senhor. Não é fácil ser pai. Como eu errei como pai. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse consertar as coisas erradas que fiz. Como seria tudo diferente. Mas, graças ao Senhor, Ele é misericordioso. E Ele conserta nossos equívocos. Mas eu lhe peço, querido, como pedido final, não diminua uma pessoa. Nunca. Nunca diminua ninguém. Nunca maltrate alguém. Nunca fira os sentimentos de alguém. Porque uma alma, uma pessoa é muito valiosa diante de Deus. E Deus vai pedir conta de nós se machucarmos um de seus queridos filhos. Uma alma é muito valiosa. Eu quero chamar aquele garoto lindo que tocou o violino. Eu acho que ele vai tocar de novo. Queria ter um filho assim, que tocasse violino. O meu eu botei para aprender piano e um dia ele chegou para mim e falou: pai, posso pedir uma coisa? Os dois. Pode, filho. Não quero estudar piano. E o mais novo falou: pai, eu detesto piano. Meu coração ficou quebrado. Aí o mais novo, o mais velho hoje é cantor. E falou assim para mim: pai, eu me arrependo tanto de ter parado de estudar piano. Porque hoje eu seria um compositor que cantaria minhas próprias músicas. Aí eu falei: pois é. Mas a gente aprendeu uma lição. Leve isso para a vida. Vale a pena se esforçar um pouco e conseguir os sonhos da vida. Toque que eu quero ficar bem aqui juntinho ouvindo. Mas não precisa ficar nervoso, eu só vou ficar aqui juntinho.
Vamos nos unir a eles e cantar essa música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Enquanto eles tocam bem suave, vamos falar com Deus. Pai do céu, obrigado porque quando nascemos neste mundo, o Senhor nos colocou no seio de uma família que nos deu proteção, abrigo, alimento. E para muitos também foi um lugar de amor, de aconchego, de carinho, de respeito, de valorização. Mas Pai, quem sabe para muitos aqui, essa não foi a realidade de seus lares. Quem sabe hoje, Pai, o Senhor falou com pessoas que tiveram lares que produziram traumas, dor, revolta. Mas eu quero lhe pedir hoje, Pai, por favor, que o bálsamo curador da Tua graça inunde cada vida. Que cada um saia daqui, Pai, sabendo que seus pais fizeram às vezes o melhor, mas que por serem pecadores falharam em alguma coisa. Ajude-nos, Pai, a sermos melhores pais do que nossos pais foram. Ajude-nos a não errarmos onde eles erraram. Ajude-nos a olharmos para eles com misericórdia. E Pai do céu, por favor, abençoe nossas famílias. Eu estou orando hoje, Pai, para famílias que quem sabe esteja enfraquecida, dividida, com problemas sérios a enfrentar, famílias que tiveram perdas, quem sabe papai e mamães que estão com o coração arrasados pela perda de algum filho, ou algum filho que teve que sepultar seu papai, sua mamãe, e que está sentindo a dor que a separação causa. Seja o que for, Pai, que a Tua graça traga paz para essa vida, ou para essas vidas. Que saiamos daqui certos de que o Senhor esteve conosco e que o Senhor nos abençoou. Que a nossa família, Pai, seja o prenúncio do que será a Tua família no céu. Eu te peço, por Jesus Cristo.